Aqui tem uma outra explicação. Aqui tem algumas fotos de minas de fósforo no Brasil. Então veja aqui o tamanho do buraco. Aquilo que eu estou mostrando, aquilo ali, ó, que estão vendo ali, é um caminhão. Então são verdadeiras crateras que são produzidas, retirando a apatita, colocando em temperaturas de 1.200 graus a 200 atmosferas de pressão para você poder fazer o supertriplo, superfosfato, que é utilizado na agricultura. Da mesma forma, as minas de calcário, o calcário é utilizado largamente na agricultura para aumentar o pH dos solos, é mistura de hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, né? Veja aqui o tamanho ali o tamanho, aquele é um trator, né? Ali é um caminhão. Então você veja que são enormes impactos ambientais causados para extrair nutrientes que muitas vezes estão ali no lodo e você joga o lodo fora, né? Bom, esse material pode ir para um aterro sanitário, pode ir para incineração, ou ele pode ser utilizado na agricultura. Aqui tem um exemplo de aplicação do lodo de esgoto na agricultura, aqui é um equipamento específico para fazer a distribuição, e aqui a diferença de uma cultura, aqui na parte de cima, onde o lodo foi aplicado, e aqui na parte de baixo, onde o lodo não foi aplicado. A diferença da produtividade na aplicação do lodo é visual. O aumento da produtividade é evidente, né? Tanto que uma das técnicas que nós utilizamos para mostrar isso para os agricultores é sempre pegar uma propriedade, numa parte coloca lodo e na outra não. Aí, quando vai fazer a colheita, você leva os agricultores da bacia hidrográfica num chamado dia de campo, onde você mostra o aumento da produtividade decorrendo do lodo, e Deus aproveita esse dia para dar o treinamento aos produtores, como é que faz o aproveitamento. Quero falar um pouquinho mais adiante disso aí com vocês. Bom, os potenciais positivos para o uso do lodo na agricultura primeiro, a fonte de nutrientes, a reciclagem de nutrientes, principalmente nitrogênio. O lodo é rico em nitrogênio, médio em fósforo e pobre em potássio, né? Micronutrientes, zinco, cobre, molibdênio, cobalto. O lodo pode ser usado como condicionador do solo. A matéria orgânica, ela traz uma grande vantagem para o solo, porque a matéria orgânica, ela aumenta, ela melhora a estrutura de solos muito argilosos, e ela gera estrutura para solos que são friáveis, como, por exemplo, solos arenosos. Então, a matéria orgânica, ela sempre condiciona o solo. E quando você faz a correção, a higienização do lodo usando a estabilização alcalina, você agrega no lodo cálcio e magnésio, o que faz um efeito de correção da acidez do solo. Então, o que você tem que fazer é analisar o conteúdo do lodo e procurar sempre maximizar os benefícios para aumentar o interesse do produtor rural. Por outro lado, o lodo tem restrições. Se por acaso, você tem que fazer uma avaliação dos metais pesados, dos compostos orgânicos e dos próprios elementos. O próprio nitrogênio, que é um adubo que está aqui, um elemento nutritivo muito importante, ele pode também se caracterizar como um poluente, porque o nitrogênio, especialmente na forma do nitrato, nitrito, ele é muito solúvel. Então, quando chove, o nitrogênio pode ser lixiviado e pode ir para o lençol freático. Então, é muito importante você fazer a dosagem do uso do lodo na agricultura baseado na necessidade de nitrogênio da cultura. E quando você coloca nitrogênio em forma de lodo, ele vai na forma orgânica. Então, existe uma marcha de decomposição. O nitrogênio orgânico se transforma em nitrato, depois em nitrito, para depois ele sofrer a denitrificação. Tanto na forma do nitrogênio orgânico como forma nitrato e nitrito, ele é absorvido pela planta. Quando você coloca um nitrogênio de forma química, um adubo químico, todo o nitrogênio é solúvel. Na primeira chuva, o que a planta não absorveu, você perde por lixiviação. No caso do lodo, não. Você coloca o nitrogênio e ele vai passar por uma marcha de decomposição e ele vai liberando o nitrogênio lentamente para a agricultura. Você pode ter contaminantes biológicos, como os agentes patogênicos, né? Especialmente os ovos de eumintos, e eles são um foco, porque dentre todos os agentes patogênicos, os ovos de eumintos são os mais resistentes, né? Então, se você conseguir controlar o ovo de euminto, você controlou o resto. Então, por isso, os ovos de euminto são sempre os indicadores de sanidade. E a estabilidade do lodo, que está muito relacionada ao odor. Então, muitas pessoas não querem usar o lodo, têm medo de usar o lodo, porque o lodo possa ter um problema de odor. Eu posso afirmar para vocês que um lodo estabilizado, um lodo em que você tenha feito através de um processo biológico ou químico,
a sua estabilização, ele não tem cheiro. Você pode fazer aplicação na agricultura sem problema nenhum, porque ele, assim, quando você trata o lodo com estabilização alcalina, você pode ter um cheiro de amônia, mas é um cheiro fraco de amônia. Você, na agricultura, quando se espalha no solo e faz incorporação, você não tem praticamente nenhum problema de odor. Agora, se o lodo não tiver estabilizado, por exemplo, um lodo proveniente de um lodo ativado de alta carga, em que ele tem um período de residência muito pequeno, esse lodo precisa passar por um processo de estabilização antes de ir para a agricultura, porque se ele não estiver estabilizado, ele pode gerar gravíssimos problemas de odor. E isso faz com que o produtor tenha uma enorme resistência ao uso do lodo na agricultura. Então, basicamente, o segredo é maximizar os benefícios e controlar os riscos ambientais, para você ter uma utilização segura do lodo de esgoto. Bom, a matéria orgânica tem vários papéis, né? Ela agrega as partículas, como eu falei para vocês, formando agregados de solo. Então, o solo que tem bastante matéria orgânica, ele, em primeiro lugar, ele tem agregados, e esses agregados são resistentes à erosão. Então, um solo com bastante matéria orgânica é um solo que tem uma infiltração de água boa e uma boa resistência à erosão. Por isso que eu afirmo que a aplicação de lodo na agricultura, ela melhora a qualidade ambiental. Além disso, o lodo de esgoto, na medida em que ele é colocado no solo e que ele é oxidado pelas bactérias, o lodo no solo ele vai ser comido pelos micro-organismos no solo. Ele vai ser mineralizado. E nessa mineralização, ele vai liberar compostos que são muito importantes, como nitrogênio, fósforo, potássio. Os elementos que compõem o lodo são liberados para a solução do solo e aí são absorvidos pela planta. Uma outra coisa muito importante é que, na medida que você aumenta o teor de matéria orgânica do solo, você fixa nitrogênio. Assim como quando você planta uma floresta, o carbono fica fixado na madeira, quando você coloca a matéria orgânica no solo, o carbono fica fixado na matéria orgânica. Então, o manejo de solo que faça com que ele tenha altos níveis de matéria orgânica, eles são altamente positivos em relação ao efeito estufa. Existe um pesquisador indiano que trabalha na Ohio State University, em Columbus, nos Estados Unidos, que ele, assim, a especialidade dele é o uso do lodo para controle do efeito estufa. Ele tem vários livros publicados sobre esse assunto, e o Ratan Lal, ele afirma que o solo é um reservatório mais importante do que a floresta. Então, ele afirma que o manejo de matéria orgânica, o manejo ecológico da agricultura, pode fazer com que você aumente bastante o teor de carbono do solo, melhorando a qualidade do solo e melhorando as condições climáticas. Além disso, o lodo libera nutrientes, né, que podem ser muito importantes aí para a redução do custo de adubação e aumento da produtividade. Como eu falei no início, o lodo tem várias etapas, né? Aqui eu tenho um slide que mostra isso. Então, tem uma etapa que é o descarte, uma etapa que é o desaguamento, remoção da umidade. Aqui, nesse caso, eu estou mostrando um leito de secagem. Depois, a higienização. Nesse caso, eu estou mostrando aqui uma higienização através da calhação, em que você mistura cal virgem na proporção de 30% a 50% do peso seco. Isso faz com que o pH do lodo suba a níveis acima de 12. Isso faz com que o amônio se transforme, o nitrogênio fique na forma amoniacal. E o efeito associado do aumento do pH, uma leve reação exotérmica com a produção desse amônio, você tem a completa higienização desse lodo depois do período de cura. Aí você tem um período de estabilização desse lodo, ele tem que ficar parado durante 30 dias. Depois você faz uma caracterização para saber qual é a composição de metais pesados, qual é o conteúdo de metais pesados, de agentes patogênicos, e saber se o processo de higienização que você adotou foi eficaz. E você só libera um lodo para a agricultura desde que ele preencha todos os requisitos de nível de contaminantes de metais pesados, de substâncias orgânicas e biológico. Então, não pode sair um lote de lodo de uma estação de tratamento que não tenha sido tratado e caracterizado. E esse documento tem que ir para o produtor rural, porque ele recebe o lodo junto com um documento que comprova a qualidade do lodo. Depois disso, tem o transporte, que vai para o produtor rural, a aplicação no solo e, finalmente, o monitoramento e a rastreabilidade. A empresa de saneamento ela tem que ter um arquivo em que ela tenha toda a caracterização dos lotes de lodo que foram produzidos, com as análises que comprovam a qualidade, e dizer aonde esses lotes foram aplicados. Então,
Durante 20 anos, a empresa de saneamento tem que manter esse registro, e qualquer dúvida de qualquer contaminação que ocorra, a empresa de saneamento, tendo essa documentação, ela comprova que ela não teve nenhuma responsabilidade nisso. Então, é importante a gente entender de que a destinação final do lodo não significa você se ver livre jogando isso na agricultura, como se a propriedade do produtor rural fosse uma lata de lixo. Ao contrário, você tem que garantir a segurança ambiental, a viabilidade agronômica, a segurança sanitária, e tem que garantir a lucratividade do produtor. Porque se o produtor não tiver lucratividade, ele não vai querer usar o lodo, e daí você vai ser obrigado a fazer um outro destino final. Então, o interesse do produtor é o interesse também da empresa de saneamento, que ele tenha lucro, que ele aumente a lucratividade. Bom, existem várias formas de desaguamento. Existem leitos de secagem e lagoas de secagem, que são chamados sistemas naturais. Tem os sistemas mecânicos, que são as centrífugas, e os filtro-prensa, né? Um leito de secagem, ele leva o lodo aí a 50%, 40% de sólido, se ele for operado adequadamente. Uma centrífuga leva o lodo aí, se for anaeróbio, a 20%, 21% de sólido, se for o lodo aeróbio, 17%, 18%. Uma prensa chega a 45% de sólidos. Então, conforme o sistema de desaguamento que você adota, você tem um determinado teor de umidade do lodo, que é muito importante, porque o principal custo da disposição final no lodo na agricultura é o transporte. E se você tem 18% de sólido, você tem 80% de água que você está transportando, e que aumenta bastante o custo de disposição final. Com relação aos agentes patogênicos, como eu falei para vocês, pode ter protozoários, pode ter bactérias, pode ter eumintos, né? E aqui está um ovo de euminto, né? Esse ovo de euminto, ele tem um ovo, então ele tem uma casca, né? E ali dentro ele pode ter uma larva de euminto. O que acontece é que os eumintos, eles são projetados ecologicamente para sobreviver muitos anos no solo, porque o euminto ele precisa cumprir seu ciclo do seu intestino. Através das fezes, ele libera seus ovos, né? E, portanto, esses ovos vão ser concentrados no lodo do esgoto. O ovo de euminto é mais denso do que o lodo, né? Então ele se concentra no lodo. Aí, quando se espalhar ele na agricultura, se esse ovo de euminto estiver viável, ele pode ficar esperando ali 1, 2 anos, até a oportunidade dele grudar em alguma coisa para você comer e completar o ciclo, para ele virar um parasita. Então, é muito importante que você tome muito cuidado, porque se você come um ovo de euminto, você pode fazer o papel de hospedeiro intermediário, e você pode gerar problemas, pode ter problemas como, por exemplo, uma neurocisticercose. Esse ovo de euminto, ele, na corrente sanguínea, ele pode parar no teu cérebro, e ali pode formar um cisticerco, e esse cerco pode trazer problema como epilepsia induzida, cegueira, graves problemas, pode levar até a morte. Então, é muito importante que tenhamos um controle muito efetivo da sanidade do lodo. A resolução CONAMA 357 estabelece o lodo em 2 tipos, o lodo A e B. E agora essa resolução, ela foi agora em 2020, foi atualizada, e foi implementada a resolução CONAMA 498, publicada em 19 de agosto de 2020. Essa regulamentação estabelece todos os critérios, tudo isso que eu estou falando para vocês está estabelecido nessa regulamentação. Então, desde que você adote os critérios previstos na regulamentação CONAMA 498, você certamente vai ter a utilização agrícola de forma bastante segura. Aqui no estado do Paraná, nós temos uma regulamentação da SEMA, é a SEMA 001, que exige que todo o lodo aplicado no Paraná tem que ser obrigatoriamente o lodo classe A. Depois eu vou explicar para vocês que o lodo, em função das suas características, ele pode ser classe A ou classe B. O lodo classe B, ele pode ser aplicado, no entanto, você pode ter restrições de aplicação para que você dê mais garantia de segurança para o produtor e para o consumidor final dos produtos que são produzidos. Como o lodo tem problema de sanidade, então a gente tem que fazer um processo de higienização. Existem vários processos de higienização. O que foi adotado aqui no Paraná foi a chamada estabilização alcalina prolongada, que consiste na mistura de calcário, né, que é hidróxido de cálcio e magnésio, de preferência calcário dolomítico,
porque o calcário dolomítico ele faz um equilíbrio entre o cálcio e o magnésio, né? E essa mistura faz com que o pH chegue da mistura chegue acima de 12, produzindo amônia, agrega valor como poder corretivo, e você, depois de fazer essa mistura, você tem que deixar esse lodo 30 dias para que esse material faça efeito. Depois de 30 dias, você faz a coleta e manda para o laboratório. O laboratório leva 30 dias para fazer a análise. E a análise que o laboratório apresenta é a análise do lodo com 30 dias. E o lodo só pode ser liberado depois de 60 dias, porque a análise leva mais 30. Então, sempre o lodo que é liberado de uma estação de tratamento, ele é melhor do que aquele que está mostrado no resultado do laudo. Agora, esse laudo ele tem que mostrar que os critérios sanitários foram atingidos.